Boa noite para todo mundo. Vamos aí conhecendo cada uma das pessoas, bastante pessoas na sala. Obrigado pela sua presença. Deixa eu explicar alguns processos para que a gente não precise, no próximo encontro, tá aí repetindo alguns erros nesse sentido, tá? Algumas das coisas que é detalhe para você perceber é o seguinte: você precisa compreender que cada encontro você precisa se inscrever novamente, tá? Por que esse recurso, por que esse poder, esse recurso é nesse sentido? Primeiro, para que a gente possa respeitar você, para você não ficar recebendo e-mail desde que você não queira participar, ok? E cada tema, às vezes, você pode convidar outra pessoa, mandar o link para que ela se inscreva, né, naquele Google Docs que é enviado para você ali. Você pode se inscrever, outra pessoa pode se inscrever. É importante outro detalhe: não adianta você mandar o seu link para outro, ele não consegue entrar, porque esse link é intransferível, é somente para você. Caso ele entre primeiro que você não vai entrar, tá? Se você mandar o link para ele. Então, ou seja, por quê? Isso é para segurança nossa mesmo, para a gente saber quem é que está na sala, como está participando, tá bom? Hoje, o nosso bate-papo vai ficar muito em prol da gente falar aqui do recebimento de mercadoria. Eu vou relembrar algumas coisas que nós falamos lá na frente de caixa também, né? Que foi encontro passado, foi muito legal. Quero agradecer vocês aí, deu uma bastante repercussão, pessoas falaram, conversaram com a gente, ou seja, foi um encontro onde nós falamos ali dos erros, das dificuldades que nós temos ali na frente de caixa, né? E hoje nós vamos falar aqui desse desafio que nós temos o quê? Na recepção de mercadoria. Eu vou, de vez em quando, estar olhando ali, porque eu estou olhando o chat. Se tiver alguma pergunta, eu sempre vou estar olhando ali, tá bom? Então, deixa eu só identificar quem é as pessoas que estão aqui. Bom, aqui hoje o computador ficou um pouquinho... Tá o Fabiano, tá aí, tá... né? Tem várias pessoas aí, o Salles está aí, o Lucas, o Rodinei, beleza, o Jorge está aí, né? Conseguiu entrar, o Jorge, o Wagner, nós estamos aí com o Henrique também, a Vanessa, Nancy, beleza, Claudete, várias pessoas, algumas pessoas estão assistindo isso aí, já colocaram até lá um formato de mais pessoas visualizar, bater o papo sem problema nenhum. Para você que não estava no encontro passado, ele está disponível para adquirir, tá? E várias pessoas já adquiriram esse encontro passado, para que você possa assistir o horário e o momento que você quiser aí da sua casa, com sua equipe, com os seus profissionais, tá? O da Frente Loja já está disponível lá na plataforma da Hotmart, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, vou deixar meu telefone aqui, que no outro encontro eu não deixei, para que você também possa buscar informações comigo nesse bate-papo aí, tá bom? Bom, quando nós falamos ali da frente de caixa, nós estávamos falando sobre processos que nós precisávamos ter cuidado, né? Ficou legal meu desenho, né? Então, ou seja, nós falamos muito do cuidado que nós devemos ter aqui, né? Eu acho que é um processo que nós precisamos mensurar, observar em detalhes. Para quê? Para que a gente possa realmente observar. Vocês provavelmente praticaram, tiveram algumas práticas ali, falaram algumas coisas de cancelamento, de absorção ali, muito dos detalhes de erros que podem acontecer dentro da sua frente de loja, né? Então tá, hoje nós vamos falar aqui da recepção de mercadoria, os objetivos que nós temos, o que nós devemos estancar, o que nós devemos trabalhar. Bom, o primeiro ponto que eu gosto muito de falar na recepção de mercadoria é o cuidado que nós temos que ter do profissional que vai trabalhar nessa recepção de mercadoria. Geralmente esse profissional que trabalha na recepção de mercadoria, muitas lojas a gente vê ele procurando esse profissional, a gente observa que esse profissional, ele é aquele profissional que você gosta muito dele, é um profissional responsável, é aquele cara que você acha que ele é um cara de responsabilidade, um cara sério, mas a gente precisa observar alguns detalhes nele. Geralmente a escolha dele, olha, esse profissional é muito bom, leva ele lá para a minha recepção de mercadoria, ele que pode receber as mercadorias. Bom, gente, esse setor, ele é tão quanto importante que o da frente de caixa. Esse setor da recepção de mercadoria, ele é importante porque nós temos apenas uma porta, e deve ser, né? Pelo menos a gente pensa nisso,
Ele tem apenas uma porta e às vezes tem somente uma pessoa para receber mercadoria. Pensando nisso, todo cuidado aqui, ele é muito maior do que aqui. Por quê? Lembra que eu falei? Nós consideramos que nós temos 2 corações dentro da nossa empresa. Um dos corações que eu falei no encontro passado era qual? O coração da frente de loja. Hoje eu vou falar para vocês do coração da recepção. Esse coração aqui da recepção, a gente precisa ter muito cuidado com ele, porque esse coração, certo? Ele representa dentro do seu faturamento praticamente aí de 70%, dependendo da margem que você pratica, de 70% a 75%, e dependendo se você for muito competitivo, com margem mais baixa, ainda até 80% do seu faturamento. Na mão, às vezes, de uma pessoa só. E muitas vezes a gente não olha para aqui, porque o depósito cliente não vai. Muitas vezes, igual eu falei no encontro passado, a gente começa a definir como é um proprietário de loja, como é um gerente de loja, e ele se identifica em setores e às vezes ele identifica muito na frente de loja. Por que ele identifica na frente de loja? A frente de loja todo mundo passa ali, o cliente sempre está reclamando, é ali que ele paga, então você fica de olho lá na frente de loja. Entretanto, nesse coração aqui, pode acontecer algo que você perde realmente o resultado dentro da sua empresa, né? Eu vou falar muito disso no inventário. No próximo encontro vai ser o recebíveis. Eu vou ter a presença aqui do Walter Braga com a gente, tá? Falando dessa parte, porque eu convidei o Walter Braga. Porque o Walter Braga é um cara, é advogado, também é dono do supermercado, e ele vai nos ajudar a complementar o que a gente precisa proteger no recebível. E no outra terça-feira eu vou falar sobre os inventários. Se me falha aqui a memória, vou falar dos inventários. E dos inventários eu vou estar falando muito sobre uma conta que nós precisamos ter o cuidado aqui no nosso depósito, na nossa estocagem. Mas hoje eu quero falar para você isso. Essa preocupação desse resultado, de sabermos quanto por cento participa, já é um ponto fundamental. Porque se eu tenho um produto que entra aqui, e esse produto entra aqui na minha loja, né? E esse produto tiver a falha de um item só, já o meu resultado está sendo jogado fora ali. Então, preste atenção na recepção de mercadoria. Muitas vezes, nós gostamos do PDV, é o lugar que eu adoro, supermercadista adora, varejista em si, todos os varejistas adoram isso, né? Qualquer varejista eu gosto de ver que gosta da loja, gosta do piso de loja, porque ele nasceu ali. Entretanto, esse coração aqui, ele é de suma importância. Se entrar algo errado, vai armazenar errado, vai sair errado. A partir do momento que ele entrou errado aqui, você já está perdendo dinheiro. Pode ser perdendo por energia, perdendo por situação, independe, você está perdendo dinheiro. Então, o que nós precisamos desse profissional aqui? Uma das coisas que nós precisamos desse profissional aqui é o quê? Experiência. Ele precisa conhecer todos os setores, tá? Muitas vezes a gente pega o profissional e coloca ele lá. Não, ele é um cara bom, mas ele não conhece nada de carne. Poxa, como é que ele está recebendo carne? Aí ele tem que chamar um açougueiro para receber. Não, agora ele tem que chamar um cara do frios para olhar se é presunto ou apresuntado, para identificar realmente cada produto ali. Então, ou seja, ele precisa ser um cara que tem experiências. E como que você precisa fazer? Você precisa formar esse profissional. O ideal é isso, tá? Ele precisa conhecer e ter maldade nesses processos do recebimento de mercadoria, que nós vamos falar durante todo esse encontro aqui. Então, eu pergunto para você, qual é o profissional que hoje você tem na recepção de mercadoria? Como que ele foi preparado para isso? Alguns que a gente encontra não sabem nem fazer conta, né? E isso eu fico assim, poxa, como que ele está ali? A mesma coisa da frente de caixa. Como que uma pessoa pode estar ali se ela não consegue nem fazer conta? Ela precisa fazer conta. Outra coisa que a gente precisa entender é que ele precisa ter o quê? Concentração. Nós temos um processo muito complicado e muito delicado aqui, que são os fornecedores, né, que chegam. Então, o que acontece? Muitas vezes o caminhão chegou, quem está aqui geralmente levando para esse receptor de mercadoria. E nós vamos falar um pouquinho de quem que deve receber, quem deve lançar nota, tá? Mas eu quero... Quem está levando ali? Geralmente é um chapa, que a gente considera como chapa. É um profissional
terceirizado, né? Ou se não, um profissional dessa própria empresa que descarrega, que é considerar, abre aspas, né? Esse nome veio o termo de chapa. Esse profissional, a gente precisa entender que ele tem que ter limite, aonde ele deve chegar, até que ponto ele deve chegar. Ele não pode entrar para dentro da minha loja assim não. Por que ele não pode entrar? Porque você precisa compreender que daqui para dentro, quem comanda a sua loja é você. Se você observar esses chapas terceirizados, como é que eles são? Às vezes eles têm uma camisa regata, uma bermuda, né? Chinelinho de dedo, e ele está aqui dentro do seu depósito. Você é responsável por esse profissional que está dentro do seu depósito. E você é responsável por ele para o quê? Para na intriga. Você é responsável por ele pela assim, a parte dele que precisa ser cuidada, né? Ou seja, a integridade, física dele. Ele precisa ser cuidado disso aí. Então, esse cara está subindo numa pilha de arroz. Ah, não, Ederson, mas é barato. Esse cara é muito barato para mim. Eu deixar esse cara entrar aqui. Olha, gente, experiências que a gente já teve com vários profissionais rodando com chapas mesmo. Eu andei com alguns na entrega. Primeiro, você precisa compreender como que ele age. A primeira coisa que ele age é o seguinte: ele é o que define, geralmente, com o caminhoneiro, aonde vai ser a rota da entrega. Pelo menos é isso que ele faz. Como é que ele faz isso? Porque ele define qual que ele vai primeiro. E como que ele define qual vai primeiro? Geralmente ele vai primeiro naquele que é aquele que realmente cobra mais dele. Certo? Olha que coisa louca. O que ele deixa para depois? Aquele bonzinho que recebe ele no sábado, que recebe ele na sexta-noite, que recebe no feriado. Esse aí ele deixa. Ah, não, eu já conheço o fulano, ele é gente boa demais, pode deixar que eu converse com ele lá. Então, ou seja, primeira rota que ele coloca na rota é aquilo que é o encrenqueiro. Qual que é o encrenqueiro? Primeiro você precisa entender. O perfil desse cara aqui, quando eu vejo um fornecedor elogiando a recepção de mercadoria, eu já assusto. Porque é impossível ele elogiar. Um cara que vai abrir todas as caixas, um cara que vai pesar todos os volumes, como eu vou elogiar um cara desse? Então, tem que se assustar. E qual que o chapa, geralmente, o caminhoneiro, aquele que ele vai primeiro, é geralmente naquele que é o que mais pega no pé. Por isso que ele está cedo na loja. Ele está ali cedo na loja, porque depois que liberou aquilo ali, ele pode ir para o restante, que ele sabe como ele vai lidar. Porque ele pode chorar com aquele na hora do almoço. Ele sabe que aquele outro é só colocar a mercadoria e ir embora que já está tudo liberado. Ou seja, ele tem um controle sobre o outro. Então, o que nós precisamos do profissional aqui? Firme, concentrado. Um cara que não deixa ser chamado a atenção para as outras situações. Outro ponto que precisa entender aqui nessa recepção de mercadoria é que não tem que ter pressa. Isso nós temos que ter muito cuidado e muito carinho aqui. Não precisa ter pressa. Todo produto que é em quilo deve ser pesado. Bom, se você não tem aí uma balança, né, você tem uma balança mecânica, diríamos assim, mas não tem uma balança eletrônica, cara, precisa repensar. Alguns clientes nossos que nós já mudamos para a balança eletrônica, automaticamente já pagou a balança, com tantos de erros que aparecem. E a pergunta é o seguinte: se tudo que você vende em quilo, você está pesando? Tô, Edson. Então, beleza. Então, você está pesando o seu hortifruti. Está pesando o seu hortifruti? Escreve para mim aí se está pesando, você que está com chat aí. Geralmente, quem está no PC está com chat. Quem não está, quem está no celular, não está com chat, não consegue fazer isso. Mas você está pesando todo o hortifruti que você chega aí? Sim ou não? Escreve para mim aí, sim ou não? Vamos lá, vamos ver quem está aí. Vamos lá, pode... Ah, o Cláudio Barreiro, pesa todo, Cláudio Barreiro, beleza. E isso é importante. Por que precisa pesar? Isso nós vamos falar lá do inventário, tá? Eu vou falar muito disso. Está atrelado ao que? O seu CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, se um produto chega na sua loja e você não confere ele, está entrando de errado.
E se ele está entrando errado, o processo de saída vai ser errado. E olha, a gente briga muito sobre isso, tá? Ninguém escreveu não. Tô achando que o pessoal não está querendo escrever no chat aí não. Mas olha só, se você não pesa, automaticamente você está com um produto errado dentro da sua loja. Formação de preço está toda errada. Outra coisa, você está entregando para o seu governo informações incorretas. Que aí depois nós vamos falar lá no inventário sobre perdas, aí eu menciono isso para vocês, como que você precisa preocupar com isso. Hoje eu vou falar mais de trocas. Então, ou seja, esse cara aqui é exigente, ele precisa abrir todas as caixas. Ou esse cara ou essa menina, tá? Isso depende, porque os melhores depósitos, recepção de mercadoria que eu vi eram mulheres. Para ser sincero, os melhores que eu vi eram mulheres. Higiene, organização, brigavam. Você tem ideia, os caras nem ciscavam lá perto dela. Porque ela tinha postura. Então, ou seja, precisa ter esse cuidado. Deixa eu ver se a Nancy falou ali que a Nancy também respondeu, né? Algumas outras pessoas, por exemplo, o Salles também falou apenas a carne. Salles, é legal, a carne, depois eu vou até explicar da carne. Mas o interessante é a gente pesar tudo que é em quilo. Por exemplo, chegou salame italiano, pesa. Eu não vendo ele no quilo. Chegou agora presunto, pesa. Não é por caixa. Quer ver uma tática muito legal desses caras na entrega? É frango congelado. Frango congelado, cortes de frangos. Cara, você pode pesar ali que você vai ver a diferença. E isso, gente, está atrelado ao seu CMV, igual eu falei, que eu vou falar no outro encontro dos inventários. No CMV, isso compete ao resultado. Hoje mesmo, conversava com um cliente nosso sobre a questão do CMV. E ele questionava, poxa, onde que está o resultado? Que eu não vejo o resultado. O resultado está nesses detalhes. Porque antigamente, gente, dentro do varejo, a gente ganhava dinheiro muito à vontade. Nós ganhávamos dinheiro assim, com a inflação, nós ganhávamos um dinheiro com a sonegação, eram processos tranquilos. Hoje está nos detalhes o dinheiro. E um dos detalhes está o quê? Nesse CMV, de conhecer esse CMV. Esse cara da recepção conhece o CMV? Provavelmente não. Se ele não pesa, tem que pesar tudo. Tudo que chega no quilo. Por quê? Pesar isso é importante, né? O Wagner até mencionou aqui, ó, só as diferenças dos queijos e frangos já pagam a balança em pouco tempo. Paga sim. Exemplo disso, o Wagner, tem um cliente nosso que da Evarejo, que eu faço a consultoria online, tá, gente? Eu presto consultoria desse jeito que eu estou fazendo aqui, até um outro formato, porque aí tem algumas técnicas que precisam praticar, né, da PNL. Mas olha só para você ver, e é mais assertivo, né? Porque é direcionado. Nós fizemos esse cálculo, então compramos a balança. A balança já se pagou no primeiro mês. Ou seja, na verdade ele disse até um pouco antes, eu falei, em 15 dias já pagou antes. Mas eu considerei no primeiro mês já estava pago a balança. Então eu falo para você o seguinte, olha que coisa fantástica. Se pesar é importante. E é importante você entender, cara, que precisa dar o tempo para quem é da recepção. Ah, não, Ederson, está agarrando, os caminhões estão parando lá. Então arruma mais um. Arruma mais doca, porque você tem um faturamento superior e você não quer fazer uma recepção errada. Outro processo que acontece muito, algumas lojas, por falta de estrutura, a recepção fica na porta da loja. Aí, gente, esse aí é terrível. Por quê? Bate um caminhão desse na frente da sua loja, né? Como que é que esse caminhão vai fazer? Vai tampar a sua frente de loja todo. E outra coisa, às vezes o cara vai passar aqui, o chapa daquele cara totalmente despreparado, vai passar dentro da sua loja. E olha, eu tenho que confessar isso para vocês. Quando eu andava com os chapas e eles direcionavam isso, e eu fiz isso por experiência própria, eles direcionavam qual o caminho que eles iam seguir, quem que eles iam primeiro. Uma das táticas dele era saber o que eles iam pegar também. Então tem que ficar muito atento. Esse coração é importante. Quer ver uma outra coisa que acontece? Quando
Quando essa recepção de mercadoria chegou algum produto lá e ele fala com você assim, olha, está faltando produto aqui, está faltando fralda, por exemplo. Ele chega a fralda, ele está faltando uma fralda, né? Aí um fardo de fralda, vamos dar um exemplo assim. E aí o que você faz com ele? Primeiro ponto, muitos fazem o quê? Ederson, eu emito a nota de devolução para o cara. Pode ser, combinei com o fornecedor, emito a nota. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, quando você comprou, não foi para devolver. Você comprou, foi para vender. Esse é o primeiro ponto. Ederson, eu faço o seguinte, eu vejo o cálculo lá na nota e faço o cara pagar o cálculo da nota. Acabou de vender o preço, a preço de custo para esse conferente, perdão, para esse chapa, ou para esse entregador. Ele acabou de comprar um produto de você a preço de custo. E eles fazem muito isso, tá? Qual que é o certo, então? Né? Outros falam assim, eu abato ali direto no boleto e tal. Tem um erro aí. Você abateu no boleto, beleza, e a nota? Você entrou com aquela fraude. Você abateu, o que você acabou de fazer? Como que está batendo no seu fluxo de caixa? Não está batendo. Outro erro. Então, qual que é o certo, Edson? Ele ir lá no caixa e pagar o produto ao preço de venda. Porque você pagou, comprou, foi para vender. Não foi para devolver o produto, não foi para que você vendesse a preço de custo. Lembrando que para a formação de preço, você precisa entender que a diferença entre o seu CMV e a sua receita é a sua margem. E você precisa proteger a sua margem. O Wagner falou uma coisa aqui, vale lembrar das grandes lojas que até pesam pallets de cerveja, por exemplo. É verdade. Esse caso das grandes lojas que acontece, algumas grandes redes começaram a perceber que, poxa, ela recebe muita mercadoria. Então ela recebe uma carreta ou um caminhão de cerveja ou determinados produtos. Então o que ele faz? Ele pesa o próprio pallet, né? Então ele chega e pesa o próprio pallet ali. E com isso ele tem uma métrica para ele entender que dentro daquele pallet algumas mercadorias podem ter sido retiradas. A gente vê muito isso, o clássico, na hora que eles deixam um chapa entrar dentro do depósito para fazer pilha de arroz. E aí esse chapa começa a fazer, e o outro começa a conversar com o conferente, que está contando ali. Como ele não é concentrado, e ele tem que olhar para o chapa que está fazendo a pilha aqui, tem que olhar para o outro que está passando. O que acontece? Ele tem uma hora que ele se perde. Ele vai fazer a conta onde? Lá na pilha e no laço. Quando ele faz o lastro, ele faz faltando o meio. Eu pergunto para você acha que o seu repositor vai falar assim, está faltando uma mercadoria aqui? Ele nem lembra disso. Porque depois que entrou aqui, meu amigo, depois que entrou, na hora que o repositor está tirando, né? Estou falando isso, na hora que ele está tirando lá para repor. Depois que entrou a mercadoria aqui, uma coisa precisa ser entendida. A mercadoria é tua. O problema já é teu. Então o que nós precisamos? Mudar esse comportamento. Esse comportamento de chapa entrar é frio. E aí acontece isso, igual o Wagner falou aí. O Cláudio faz uma pergunta, vou responder o Cláudio aqui. Mas qual o procedimento correto quando se falta mercadoria no caminhão? O procedimento é o seguinte, Cláudio, eu acho que eu já respondi, mas vamos lá. É levar esse cara, por exemplo, faltou lá a fralda agora, acabou de faltar lá. Então você vai levar ele lá no caixa, ele vai pagar o preço de venda, porque você está defendendo a sua margem. Isso que ele deve pagar. Nunca mais vai faltar. Quantas vezes eu já vi o cara falar assim, tava lá, eu não percebi, estava lá lá no caminhão, eu nem percebi. Por quê? Obviamente, ele já estava com truque. Vou dar um outro truque que os caras estavam utilizando, mas isso aí já era vendedor. É umas coisas, né, lamentáveis, mas eu estou aqui para defender vocês do varejo, então vocês precisam tomar cuidado com isso. Por exemplo, o vendedor, ele sempre mandava algo a mais. Algo a mais. Ele arrumava um jeito e mandava algo a mais. E aí se ligava o vendedor e falava assim, olha, chegou aqui umas lâminas de Presto Barba. Vou dar um exemplo assim. O fato era mais ou menos isso, é porque eu não quero tanto contar, né, quem as pessoas, que eu acho que isso não cabe aqui. Mas ele ligava, chegou aqui, falou, não, espera isso, fica aí com essa mercadoria que eu vou aí pagar para você. Ele ia lá, pagava preço de custo.
para esse. E o comprador não, você já pagou a mercadoria a preço de custo para levar. Só que ele estava comprando o produto a preço de custo e vendendo em outros lugares, com a margem que ele achava outros pontos, com a margem legal. Então você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. O ponto que a gente precisa entender é que dentro do depósito, gente, dentro do depósito não tem que ninguém entrar. Quem deve entrar no depósito seu é o seu repositor. E mal, o promotor que deve ser acompanhado, tá? Por quê? O que tem dentro do seu depósito é informação. Então, por exemplo, se eu sou o vendedor do biscoito da marca A, e eu entro dentro do depósito e vejo a marca B lotado, deduzo o quê? Obviamente que você não vai comprar de mim. O que eu faço? Eu vou lá no seu concorrente e aviso com ele que vai ter uma promoção do biscoito e que nós precisamos fazer uma ação para a gente combater. Vamos? Obviamente, quem tem poder de informação é quem negocia melhor. Depois nós podemos fazer um módulo de negociação explicando isso para vocês. Quem tem o poder de informação é quem negocia melhor. O Wagner está falando aqui, se possível, nem ter banheiro dentro do depósito. Verdade. Alguns clientes que a gente trabalha o processo dentro do depósito, a gente fala, aí tinha um cliente nosso que o depósito era, o banheiro era dentro do depósito. Então pensa bem, o cara tinha que percorrer aquilo ali. Olha, era fatal. Todo dia um entregador queria ir lá no banheiro. Todo dia ele queria ir no banheiro. Todo dia chegava, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Poxa, estava na cara. Fomos obrigados a fechar e abrir um outro para ele utilizar lá fora. Você quer conceder, e eu acho que é humano sim, então faça no processo correto. Não deve ter pessoas dentro do seu depósito, a não ser aquelas que são permitidas. Você não pode ficar rodando depósito. O fornecedor não tem que ficar andando dentro do seu depósito. Quem tem que estar rodando dentro do seu depósito é a pessoa que organiza o seu depósito e, no mais, os seus repositores. Porque alguns têm a prática de somente quem organiza o depósito, nem os repositores entram. Aí depende muito, porque isso aí tem uma logística para se trabalhar com relação a isso. Então, prestem atenção muito nisso aqui, nesse conferente. Esse conferente tem que ter um perfil bem nesse sentido. As pessoas que não podem entrar ali, elas precisam ter você precisa ter esse cuidado com ela. Então, um promotor, como que eu faço com o promotor? O promotor, ele vai no seu depósito, obviamente vai no seu depósito, e é imprescindível que o seu repositor seja o gestor daquela sessão. O que a gente vê muito é, às vezes, que o repositor, e aí nós temos um treinamento só para repositor, tá? Depois vocês podem entrar em contato comigo, um treinamento que vai voltar só para eles, não compensa nenhum proprietário de loja, nenhum gestor entrar, só para o repositor. O repositor é o gestor daquele setor. Ele precisa ser, eu chamo ele de consultor de produto. Ele precisa ter conhecimento daquilo ali e controlar aquilo. Então, se um promotor chega, ele tem que ir lá tomar a benção dele. Eu chamo de tomar a benção, né? Ir lá cumprimentar ele. Por quê? Ele que vai autorizar que esse promotor vá no depósito e ele vai acompanhar. Até porque ele precisa verificar se os trabalhos estão sendo bem feitos. Porque qual é a prática do fornecedor nesse sentido? Coloca todos os produtos na área de venda. Se que nós podemos fazer o módulo, né, do comercial, no módulo comercial, o que a gente vai ensinar? Vai falar sobre o quê? Como tem que fazer o pedido disso. Como que eu tenho que olhar? Qual olhar que eu devo fazer nesse pedido? O que eu preciso controlar nesse pedido? Eu preciso ter um olhar muito atento com relação a isso. Poxa, senão o cara chega, quem tem o poder da informação é aquele que foi no seu depósito. Ele fala, seu estoque está tanto, está tudo na área de venda. Eles falam muito isso. Seu produto está todo na área de venda. Aí o que o cara fala? Nossa senhora, está na área de venda, tem que comprar, né? Porque eu não tenho depósito, não estou armazenado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, sim, fornecedor tem que ser limitado nesse sentido. Ah, Ederson, por que ele entra no depósito? Eu vou te falar por que ele entra. Porque você não preparou o pedido para ele. Ele já chega, ele sabe que eu tenho que ir lá e fazer pedido. Então ele tem que ir lá contar o estoque. Se ele tem que contar o estoque, ele vai no seu depósito. Desnecessariamente. Tá? O certo é realmente você limitar essas pessoas que entram lá. Tá bom?
Deixa eu ir pegando aqui. O que acontece que a gente precisa compreender também, que é uma das coisas que eu mais fico assim, intrigado dentro da recepção de mercadoria, é sobre as trocas. A gente vê muito a questão das trocas dentro da loja. Eu costumo dizer que isso vai virar um setor uma hora dessa, né? E um absurdo, vai ter um cara coordenando trocas. O que você precisa entender dentro do depósito, de uma recepção de mercadoria, sobre as trocas? Primeiro, a devolução dessas trocas. Então, o sistema, por exemplo, do CRIAR, pelo que eu vi com o Rodinei lá, já tem um relato sobre as trocas. Então, você não precisa, é só você alimentar o sistema. Alimenta o sistema com as trocas, o fornecedor já vai saber todas as trocas. E outra coisa, ele é interligado com com o próprio a plataforma para que você tire a nota fiscal já automaticamente. Então, ou seja, a gente tem isso tudo interligado. O que você precisa observar na troca? Se está tendo muito troca, você precisa começar o quê? Fazer um trabalho aí junto com a sua equipe. Às vezes eu vejo trocas em setores, a gente não identifica por que aquela troca aconteceu e não tem um relatório, um boletim de ocorrência para entender aquilo que está acontecendo e quais foram os erros que estão acontecendo. Essas trocas podem acontecer por N fatores e você pode fazer uma medição disso. Fatores o quê? Produto que chegou com a data muito próxima, recepção de mercadoria. Produto que não girou, relatório para tirar lá quem está gerindo a loja. Poxa, tem um produto que não gira 15 dias, está no meu depósito? Recentemente mesmo nós estávamos tirando esse relatório dentro de uma loja e o que aconteceu? Fomos olhar os produtos que estavam no depósito. Não estava na hora de venda. Puxa, como assim? Aí, amigo gestor, gerente de loja, tire o relatório dos produtos que entraram. Então, todo dia não entrou o produto, não é lançado o sistema, tira o relatório desses produtos que entraram e começa a fazer uma conferência no outro dia se estão todos na área de venda. Isso é muito simples, é só ticar. Então vai lá, tica aquilo ali e faz isso aí para você já conferir quais os produtos que estão lá na venda. Bateu? Beleza, agora nós vamos continuar o nosso trabalho de hoje. Mas a primeira conferência do outro dia é o quê? Quais foram os produtos? Tira o relatório lá, quais foram os produtos que entraram e eu vou ver se está tudo na área de venda. Em pesquisas modestas que nós fizemos com nossos clientes, deu um número de 35% dos itens que não estavam girando há mais de 15 dias que não estavam na área de venda porque estavam no depósito. 35%. Nós tiramos a relatório. Vamos imaginar. 100 itens apareceram lá que não estavam girando. 35 itens estavam no depósito e não estavam na área de venda. Espera aí, tem alguém falando aqui. O Rodinei está falando aqui, sim, quanto às trocas, temos que lançar as trocas, inclusive elas são alertadas no ato de iniciar um pedido de compra com o fornecedor. Isso mesmo. Na hora que você inicia o pedido, você senta lá com o fornecedor e está fazendo pedido para ele, e olha, interessante, pedido não se faz de frente para o fornecedor, pedido você faz antecipado. Quem faz pedido na frente do fornecedor não é comprador, entendeu? Eu falo que ele pode ser um repositor, ele só sabe fazer pedido. Ele precisa ser negociador. Então o que ele precisa? É negociar. Fazer pedido qualquer um faz, gente. É só ir no sistema lá, olhar no sistema e fazer o pedido. O que ele precisa é ter mais controle para que ele faça a negociação. Então o que ele precisa? Já os pedidos já estarem prontos. Então ele olha com antecedência essa troca, né? O Jorge está falando o comentário aí que talvez o Ederson, o Rodinei, a data de vencimento. Não, já tem isso aí, Jorge Valença. Tem na CRIAR um controle de data de vencimento de mercadoria, se não me engano, tem isso. Na hora que você entra dentro com a mercadoria, esse conferente, ele faz o coletor. Aí eu já vou falar do coletor, da importância disso aí. Deixa eu só voltar lá na troca, para mim não perder aqui, tá, o Jorge? Eu respondo já para você essa aí. Mas olha que coisa interessante que você precisa perceber. A troca, gente, ela precisa ela precisa passar por um inventário e ela precisa ter controle o tempo todo. Então, o que você precisa fazer? Cada momento
você precisa conferir como estão as suas trocas. Outro ponto na troca. Muitas vezes a gente chega em depósito, a troca está escondida. Olha, para ser sincero, a troca devia estar onde, sabe? Quase na mesa do comprador. Ou num lugar onde qualquer proprietário visse o tempo todo, para incomodar. Tem gente que faz dentro do quartinho fechado. Se fizer isso, todo mundo vai esquecer daqueles produtos ali. Então, por favor, troca deve ser feita onde? Deve estar expostas em locais que todo mundo vê. Primeiro, não vai ficar desorganizado, não vai acumular. E algumas empresas foram colocadas na sala do comprador, para vocês terem ideia. Porque aí, meu amigo, vai ter controle com certeza. Ah, é adesivos? Perecíveis. Não, perecíveis, ele precisa ser armazenado, né, lá na câmara, mas ele precisa estar bem identificado, porque senão você vai ter problema com a vigilância sanitária. Né? Aí o que acontece? Vamos falar do recebimento de mercadoria. O recebimento de mercadoria ali, quando esse cara, o comprador, vamos lá desenhar o comprador aqui, ele sentou na mesa, né, lá no computador, fez o pedido. Ele fez o pedido lá, está sentadinho na mesa, fazendo o pedido. Ei, mesinha bonitinha. Fazendo o pedido. Quando ele fez o pedido, esse pedido vai para onde? Ele vai ele fica alimentado no sistema. E isso é imprescindível, tá, gente? Porque muitos aí não fazem pedido com o cara sentado na mesa, organizado de forma organizada. Primeiro passo que é importante isso, para não entrar produto não cadastrado. O produto tem que ser cadastrado. Não faz sentido isso. Às vezes eu cheguei lá nessa loja, a menina estava uma série de produtos lá, e eu falei, o que é isso? Ah, não, estou cadastrando para os produtos entrarem. Não. O produto é cadastrado na compra e não na entrada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, quando se comercializa e compra, é lá que é cadastrado. E cuidado, tá? Com essa entrada, caminhão está lotando aqui na porta, acelera aí. Cuidado com a menina do cadastro, ou o rapaz do cadastro, a pessoa que faz o cadastro. Porque ele vai fazer um Ctrl+C e Ctrl+V. Ele vai copiar de algum produto e vai fazer para liberar para o chefe ir embora. Se você não tem isso, eu acredito que lá no sistema da Criare já tem sim, eu tenho certeza disso, porque alguns clientes têm, ele faz todo o acerto de cadastro na parte tributária. Isso já facilita pra caramba, se houver algum erro de pagamentos, né? Até porque hoje na nota fiscal eletrônica nem passa, né? Então, ou seja, o que você precisa começar a compreender? Que você precisa entender que esse processo começa na compras. Produto não pode entrar o quê? Sem cadastro. Não existe isso. Produto somente cadastrado. Tá bom? Então, todo produto cadastrado, por quê? Na hora que o conferente ele chega aqui, esse cara chega e leva a DANF, ele deve levar para o conferente? Sim ou não? Não. Deixa eu agora ver aqui que teve algumas pessoas aqui. Ah, tá falando ainda Ainda está falando lá sobre a data de validade, né? Deve ser o que a Paula colocou aqui. Mas olha, deixa eu só falar um negócio com vocês aqui. O Rudinei até falou. É isso mesmo, tem bastante material lá no cadastro, no canal lá do YouTube, para que vocês possam ver. Depois vocês pegam no chat aí qualquer coisa, depois nós vamos deixar para vocês também. Bom, na hora que chega aqui, que ele chega com a DANF, essa DANF deve ir para o conferente ou para a pessoa que lança a nota fiscal? Deve ir para a pessoa que lança a nota fiscal, nada para o conferente. O conferente, ele tem que entrar com produto cego, que a gente chama de conferência cega ou nota cega. Ele precisa entrar com esse processo cego. Existem dois modelos, tá? Eu não sei se a Criare tem os dois modelos, mas existem dois modelos. Um é pelo coletor e o outro impresso. Quando a pessoa não tem o coletor, ela tem um impresso. Ela imprime, que eu acho bem retrógrado nesse sentido, mas beleza. Está lá impresso, ele vai colocando a quantidade que ele viu. Então, por exemplo, a pessoa chegou e entregou o DANF para quem? Para a pessoa que está lançando a nota fiscal, que vai lançar a nota fiscal. Então, entrega para essa pessoa que lança a nota fiscal. Na hora que entrega para essa pessoa que lança a nota fiscal, ela vai conferir se tem um pedido no sistema. Feito pelo quem? Pelo comprador. Tem o pedido? Beleza, tá ok. Observe que o caminhão não descarregou ainda. E aí, nesse exato momento, essa pessoa que está lançando a nota fiscal entra em contato com
com o conferente, fala, pode receber. Então, vão receber esse produto. E aí, esse chapa ou esse entregador vai bater a mercadoria. Quando ele bate a mercadoria, o conferente, a gente chama que está cego. Então, o que ele faz? Se for impresso, ele vai pegar e colocar lá nos itens que estão descritos por código de barra, ele vai conferir cada código de barra e vai pôr a quantidade. E vai entregar a folha para a pessoa que está lançando a nota para conferir, para bater. Se for para o coletor, que é bem mais rápido, ele só vai coletar o que ele está vendo. Coletou, bipou, e ele manda a carga para quem? Para essa pessoa que está lançando a nota fiscal. Então, o que ela faz? Ela confere tanto o pedido, a nota fiscal e a coleta que foi feita. Deu divergência, ela aciona novamente o conferente e fala assim, por favor, confere lá novamente para mim, dá uma olhada para mim com relação a isso, e ele vai lá e confere aquilo ali ele vai lá e confere de novo se a mercadoria está correta, se ele bipou certo, se ele coletou certo, tá? É simples assim. Por que nós chamamos isso de conferência cega? Porque isso aqui é um dos corações da empresa. Você precisa entender que quando esse cara que entrega, ele tem habilidade, ele começa a jogar os produtos, ó, código é tal, ele já vai disparando. E o cara que está com uma DANF na mão, ele só vai ticando. Quando ele tica, cara, ele já está sendo induzido, e a PNL ensina isso, ele já está sendo induzido ao erro. Então você precisa preocupar com isso. Ele não pode ter nenhuma indução. Então vai bater o produto. E como que esse produto tem que ser batido, Edson? Geralmente a gente chama nesse espaço, você precisa ter um pulmão, onde coloca a mercadoria. Então vou lá, descarrega, descarregou, coloca a mercadoria, colocou a mercadoria, bipou. Beleza, tá aí tudo direitinho. Conferiu a nota fiscal, beleza, não, está errado. Vamos dizer que não tem pedido, nem descarregou. Então, quem vai voltar para quem? Para o comprador. A pessoa que está lançando a nota, comprador, não tem pedido. Ah, eu esqueci de fazer o pedido. Nas nossas assessorias, eu falo mesmo, não vai receber mercadoria enquanto o comprador não fizer o pedido. Certo é esse. Ele tem que simplesmente falar, não vou receber mercadoria. Ele tem que travar. Por quê? Senão a gente acaba todo o processo. E às vezes a gente encontra em algumas lojas, o próprio dono é o comprador, né? E ele fica quebrando o processo. Isso é um grande desafio para a gente dentro das assessorias. Então o que acontece? O que você precisa compreender? Aqui travou, né? Então, só com o pedido. Fez o pedido. Vamos dizer que o pedido fez o famoso bola, né? Que eles mandam muito a bola aí com relação a mandar bola de produto, ou seja, o que é bola? Vem da bola cristal, né? Uma ideia da bola de cristal. Essa bola de cristal que ele manda, com um produto a mais que ele manda para você, às vezes pode vir nesse pedido. Com a conferência cega, não entra, porque ao chegar ali, já vai ter um contato com o comprador, falou, tá chegando um produto aqui que não tem nada a ver. Você pediu 10 caixas, vieram 20 caixas. Então o comprador vai entrar em contato com quem? Com o vendedor, para resolver o problema. Esse conferente, a regra é o quê? Não recebo nada que não tiver pedido. Nancy colocou aqui, nós trabalhamos com conferência cega e através do coletor. É importantíssimo, Nancy. É coletor mesmo, não faça outro processo, tá? Para mim não tem. E aí é legal, Nancy, tá? A pergunta aí do Jorge fez lá atrás. Nessa hora que ele entra, você pode colocar o lote e também a data de validade. Entendeu? E nesse lote e a data de validade, você pode monitorar as datas de validade dentro da sua loja. É um processo legal. O que você precisa entender é que o comprador tem que ficar atento que se ele compra em vários, por exemplo, tem muitos compradores que compram no Ceasa, né? Se ele compra vários lotes diferentes, ele tem dificuldade, às vezes, de fazer as identificações do que realmente saiu lá no caixa. Né? Então, ou seja, as datas de validade podem ter variáveis lá. Mas funciona muito bem, pelo menos para vocês nortearem e observar as datas de validade. Observando outra coisa, Jorge, eu oriento muitos clientes a fazerem isso, coloca dentro do seu depósito, no seu tamanho do seu depósito, mas é uma coisa interessante, eu gosto muito de fazer isso. Eu coloco etiquetas, e aí você fala, mas tem um custo, é um custo, mas vale a pena. Por que vale a pena? Eu coloco etiquetas em produtos, por exemplo, todos os produtos que vão chegar nesse mês, eu vou lá e coloco de azul. Então, supondo que nós estamos em junho,
coloco azul. Todos que forem chegar em julho, né? Ou melhor, vou para trás aqui, né? Em maio, eu coloquei vermelho. E todos que chegou em abril, eu coloquei o preto. Uma etiqueta, cola uma etiqueta. Né? Claro, você vai pôr isso para grandes volumes. Uma coisa interessante nisso aqui, imagina você entrando dentro do depósito e você vê uma etiqueta, no mês de junho, você vê uma etiqueta preta. Obviamente, o boleto já venceu, o produto está ali e não está girando. Então você já tem atitudes para você tomar, ações emergenciais que você pode tomar com ele. E fazer isso assim, de forma mais proativa, mais ativa o máximo possível que você puder fazer. Essa é uma prática muito legal que conduz para vocês o quê? A um resultado também visual, que eu gosto muito dessa coisa, né? Porque às vezes, relatório é uma coisa que nós devíamos estar vendo o tempo todo. Inclusive se vocês não tiverem acesso, nós tivemos um congresso do ano passado, o congresso online do supermercado, e ele está disponível também no canal do Hotmart, depois eu posso mandar no e-mail para vocês lá, que chama ConaSuper, foi feito com vários profissionais, né, vários especialistas. E tem um lá que eu falo dos tipos de relatórios que você precisa tirar na loja todo dia. Esse congresso ficou legal, e ele está num preço muito legal, porque são mais de 12 especialistas falando, cada um com uma palestra de mais de 40 minutos lá, entregando. Tem um Edmur, tem um Alexandre, tem aí o Wagner também. Tive um bate-papo com o Ederson, que está aí da Criare, com vários profissionais. O ConaSuper foi um sucesso no ano passado, provavelmente vai ser uma repetição, foi totalmente online, vai ter uma repetição esse ano, né? Vai ter um novo ConaSuper, mas ele está acessível para você comprar lá na Hotmart, tá? Depois, se vocês quiserem. Aí tem várias palestras. E essa palestra, especificamente, eu falo dos relatórios que precisam ser... São vários relatórios que você precisa analisar todo dia, diariamente, dentro da sua empresa, observando detalhes e tal. E eu explico como que você faz essas observações, tá bom? Então, ou seja, o que você precisa trabalhar? Você precisa ter isso muito claro dentro da sua empresa, tá? Muito claro dentro dessa recepção aqui, principalmente na recepção de mercadoria de produtos perecíveis. Por quê? São pesáveis? Vão pesar? Como que está a temperatura? Hoje nós estamos aí, né, com vários termômetros aí. Então, ou seja, vários termômetros. É importante o seu receptor ter um termômetro. É barato demais para não ter. E ele tem que colocar lá. Se você não tem essa tabela dos termômetros, ela não está aqui disponível para mim aqui, depois você vai lá no meu canal do YouTube, Ederson Varejo, procura lá Ederson Varejo, recepção de mercadoria. Aí eu estou explicando lá, se não me falha a memória aqui, são 5, eu estou explicando 5 falhas que às vezes acontecem dentro da recepção de mercadoria, uma delas eu conto lá sobre a questão das temperaturas. Aí você vê as temperaturas lá. E é imprescindível que esse conferente tenha acesso a isso, tá? Ele tem acesso a esse termômetro, para ele observar isso aí. No recebimento, outra coisa muito interessante que às vezes cai na falha com a gente é o quê? A data que esse comercial comprou esse produto. Então, por exemplo, ele comprou, com prazo de 35 dias. Comprou com prazo de 35 dias. Só que qual a data que chegou? Está dentro dos 35 dias, com boleto de vencimento? Tem que haver uma conferência aqui junto com o financeiro. Então, nessa pessoa que está lançando a nota fiscal, uma das coisas que ele precisa olhar é prazo. Qual prazo foi negociado? 30 dias. Ele tem que fazer a conta dos 30 dias a partir do que chegou. Mas, Ederson, mas aí o fornecedor, como é que vai fazer? Esse é o problema que vai ter no comercial com o fornecedor. Vamos falar a realidade. Nós precisamos dos prazos corretos. Então abre-se uma negociação melhor, conversa melhor, porque muitos deles falam, não, te dou aí mais 5 dias. Mas não está caindo esses 5 dias, porque ele não está fazendo isso acontecer. Então quem que você precisa ter cuidado? É com essa recepção sempre olhando essa data. O que é interessante? Na recepção de mercadoria, aquela pessoa que lança, ela sempre olhar lá no pedido qual foi o prazo combinado.
Se o prazo está diferente do combinado, o que ela deve? Acionar o comprador e conversar sobre isso. E negociar isso melhor com o fornecedor. Tá, gente? Observa que isso é uma engrenagem, né? Eu acho que o RM é parte de uma engrenagem dentro de toda a empresa. Você vê que o comercial está atrelado, tanto que quando a gente faz lá organograma da empresa, a gente coloca lá o comercial e abaixo dele eu coloco o RM, porque o RM tem que ser uma responsabilidade do comercial. O comercial tem que ter uma conversa muito alinhada com o RM. Data de validade, que a gente acabou de falar, tem que colocar. Mas a pergunta é o seguinte: qual é a data de validade que eu devo observar? Como que eu devo olhar essa regra? Existe uma regra? Vocês têm regra? Escreve para mim se vocês têm regra ou não na data de validade, para recebimento de validade aí para mim. Tem sim ou não? Só por sim ou não. Se tem regra na sua, infelizmente não, na sua recepção. Por exemplo, porque vai muito pelo feeling, né? Eu gosto de ver, né? O cara, isso que vende, e aí recebe. Pergunta é, qual é a regra com relação a isso aí? Qual que é a regra correta na recepção lá da mercadoria? Ok. O Celar falou que também tem, né, que é o Salles, né? Falou que tem, ok. Olha só para você ver. Qual que é a regra? Cuidado com o feeling, tá? Tem gente que fala, não, isso aqui dá para vender, então eu posso receber. Não, a regra não é essa. A regra que a gente fala que é 70% da vida útil do produto, ela deve ser para vocês. Caramba, hein? Como é isso? É porque a gente não observa isso. Existe a data de produção do produto e a data de quê? De validade. Todo produto tem isso. Então, o que eu preciso observar? Que eu tenho que ter 70% da vida útil desse produto para mim vender. Olha, não se assuste que alguns fornecedores aí, quando você começa a colocar essa regra lá no seu depósito, no seu RM, você vai ver que alguns fornecedores vão se assustar com isso, tá? E eles vão ficar preocupados. Alguns você vai ter que renegociar com ele para baixar isso talvez para uns 60%. Ele vai negociar com você, na verdade, para uns 50%. Mas o certo é 70% da vida útil para você. Ederson, como é que faz essa conta? É simples. Vamos pegar aqui que é um produto que ele foi produzido, o lote dele lá foi produzido. Dá para visualizar aqui? Dá, né? Dá para visualizar. No dia 1º de junho. E o vencimento dele... Vencimento, né? Ajuda aí. O vencimento dele é 30 de junho. Até quando eu posso receber esse produto? Até o dia 9 de junho. Até o dia 9 de junho. Porque 30% para cá, 70% para mim. Eu preciso ter isso claro, tá? Eu preciso ter isso muito claro na minha recepção. Por isso que não pode ser por feeling, não pode ser assim, aí o achômetro, ô comprador, tá chegando o produto aqui. Eu confesso, muitos nem olham essas datas. Fala para mim aí, você pratica desse jeito, sim ou não? Fala aí para mim. Pode falar aí, alguns falaram que sim. É importante vocês participarem, tá, gente? Claro, tem alguns no celular. O celular é terrível por causa disso. Vocês acabam não conversando com a gente. A pergunta ajuda muito. E aí, vocês fazem essa regra dos 70% da vida útil? Conta para mim. Beleza. O Jorge Valença, quantos por cento você coloca? 50%. Olha, Jorge, o importante, tá? 50% é uma margem, mas o quanto mais você jogar para você, melhor. Então faz o jogo para que você amplie isso para você, tá? Melhor para você. Dentro das consultorias online, que a gente sempre orienta isso para o cara. Tenha cuidado com isso.
Observe isso o tempo todo dessa data de validade. Por quê? Isso aqui, alguns fornecedores, aí o Jorge talvez já teve essa experiência aí, alguns vão chegar a 50% mesmo. 50% é muito apertado para você. Tem gente que é bem a menos, tá? Então você precisa estar fazendo esse cálculo dos 70% de vida útil para ele. Olhar isso é importante para que você possa não sofrer com as suas trocas, tá? Bom, nós estamos ainda falando da recepção, olhou a data de validade, outra coisa muito interessante, abrir todas as caixas. Recentemente, nós estávamos num cliente e até quem estava conferindo era um dos proprietários, era proprietário. Eu estava conferindo e nós fomos, e ela estava conferindo ali com a Danf. Primeira coisa que é errado, tá, gente? Não se coleta com Danf na mão, coleta é cego, ninguém tem que ver. Tem que ver o que está ali de produto, é só isso, tá? Tá, o Jorge Valance colocou aqui que tem um sistema paralelo que controla a validade. Aí é oportunidade, né, Jorge? Você buscou nisso aí de fazer o paralelo. Eu acho que se hoje tem na Criado, para você vai ficar mais fácil, né? A gente eliminar isso aí. Abrir todas as caixas. Aí, recentemente, nós estávamos lá, eu estava conferindo e estava com a Danf na mão. E o que acontece? Primeiro, está sendo induzido com relação a isso. E nós fomos contar item por item que abrimos da caixa. Ou seja, aí esse produto especificamente era macarrão de uma marca importante aí. Abrimos os fardos. Não, assim, para nossa surpresa, né, ou não surpresa, o que a gente precisa entender? Que aquele produto faltava em fardos. Então, ou seja, olha o que era o prejuízo daquilo. Como esse cálculo eu vou falar mais lá no inventário, né, a perda, quando você faz uma perda disso, isso aí, gente, é números que a gente não pode ter dentro da nossa loja. E a gente precisa tomar cuidado demais com isso. Então, esse fator que você precisa observar, ele é imprescindível. Abrir todas as caixas. Ederson, vai ser trabalhoso, vai. Quem falou que pesar hortifruti não é trabalhoso? Até falando lá de pesagem, né, voltando lá na pesagem, que eu acho que falhou um pouquinho para mim lá, às vezes você recebe boi também, né? A outra é caixaria de carne. Se for caixaria, abre todas as caixas. Cansei de ver barras de gelos dentro das caixas. Cansei de ver pedras dentro das caixas. Cansei de ver faltando produto, porque não pesava e simplesmente olhava o que estava escrito lá de fora. Amigos, tem que abrir todas as caixas e tem que pesar tudo. E aquele que é o boi no osso, Edas, que eu recebo a carcaça, aí vem um cara, um sujeito, né, com peso e sobe em cima da balança. Não esqueça de abraçar eles aqui do lado, sabe, assim na cintura dele, dar umas palmadas na cintura dele, abraçando, agora na pandemia não está podendo não, né, mas, ou seja, conferindo, porque eles carregam pesos ali para divergir no momento da balança. Então, pode ter perdas ali também. Então, essas perdas a gente precisa ficar de olho mesmo. Tem que conferir cada detalhe. Tá, gente? Tudo isso que eu estou passando para vocês são experiências do que... Nesse do que o Chapa estava recebendo, nós estávamos numa rede e estava recebendo o Chapa, estava recebendo óleo. E eles fizeram a pilha. E de repente a gente bateu na caixa de óleo. Resolvemos bater numa caixa de óleo. E a caixa balançou. Mas como essa caixa balançou? Quando nós fomos olhar, em cada caixa de óleo estava faltando 1 litro de óleo. Você imagina o que é isso dentro do resultado da empresa, se não observa. E você tem que entender, gente, que ninguém precisa estar preocupado com isso, a não ser você com o resultado. Por isso que você tem que ter um conferente, que é um cara que saiba os números dentro da empresa, que ele saiba disso. Outra coisa interessante de você ter do conferente é o boletim de ocorrência. Lá no conferente tem lá um boletim de ocorrência. Erros que acontecem. Por exemplo, chegou a mercadoria faltando. Começa a colocar isso, ranquear os seus fornecedores. E começa a mostrar para os fornecedores. Eles não vão querer ver eles ali mal ranqueados. Tá? Cuidado com os armazenamentos. Os PEPs, cuidado com os produtos que você coloca, o peso que você coloca. Todas as caixas existe pesos, né? Existe um limite de empilhamento, existe lá bem especificado. Precisa observar isso? Precisa. Muitas vezes a gente vê, lógico que não tem espaço, e os leites lá estão arrebentando. Nós estamos tendo perdas ali embaixo.
Voltando lá, nos produtos não cadastrados, eu esqueci de falar uma coisa sobre os cadastros desses produtos e o cuidado com o fator de conversão na hora do recebimento da mercadoria. Porque essa pessoa que recebe, ela precisa ter cuidado com o fator de conversão, né? Por que nós precisamos ter cuidado? Porque às vezes a caixa vem com 12, no outro fornecedor ela vem com 20, vem com 24, ou seja, tem números de loucura aí. Então o que a gente sempre orienta? Vai para o fator 1. Trabalha sempre com o número 1. Tá? Às vezes tem um cadastro daquele do código de origem que nós falamos lá na frente de caixa. Tome cuidado com aquilo também, para você ter os seus controles mais detalhados. E nesse sentido, aqui, como que se funciona? Recebi a DANF, essa pessoa recebeu a DANF, conferiu, lançou. Na hora que ela terminou de conferir todas as mercadorias, quem é que libera a nota fiscal, a DANF, assinada? É a pessoa não conferente, a pessoa que lançou a nota. Por quê? Nesse exato momento, a nota está lançada. Então, os desafios nossos que nós temos dentro da conferência, elas permeiam nesse sentido. Do quê? De olharmos em detalhe. Porque se essa pessoa está acumulando nota aqui, há um erro de processo totalmente aqui. Pode ser produto sem cadastro, pode ser que estamos recebendo e não estamos conferindo, depois nós vamos lançar a nota. Isso não funciona. Por quê? Toda nota tem que ser lançada diariamente. Acabou o expediente da recepção de mercadoria, a nota tem que estar lançada. Por quê? No sistema, seu estoque vai estar correto, suas margens vão estar corretas, tudo isso vai dar resultado. Por exemplo, se você entra com um produto promocional e não lançou ele, e você fez uma ação promocional, o que vai acontecer com sua margem? Vai dar negativa. Porque o produto não chegou, e aí você está já vendendo o produto. Outros erros, que é igual eu falei na frente de caixa, é o produto sem cadastro, que empurram ele para dentro da loja, e aí quando ele chega na frente de loja, para ele vender, ele não consegue vender o produto, porque o produto não está cadastrado. Tudo isso está atrelado, é uma engrenagem, e a gente precisa ter atenção em cada ponto desse aí. Vale vocês perceberem esses detalhes dentro da loja de vocês, principalmente no recebimento de mercadoria, porque esse é um lugar que a gente precisa ter cuidado. Né? Perguntas, tem perguntas aí para mim? Tem perguntas para mim aí, ô Wagner? Tem alguém aí? Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Não, já falamos de todos os pontos aqui. Conta para mim aí. Valeu a pena o encontro de hoje? Escreve para mim aí se valeu a pena. Escreve aí para mim se valeu a pena, foi bom, se foi gostoso, se está dentro daquilo que você precisa. Fala aí para mim. Só para mim falar, enquanto você vai falando para mim, o Fabiano já falou sim, beleza, ou só para mim falar uma outra coisa aqui para você, vai escrevendo para mim aí. Olha que coisa interessante, tá? Que eu acabei não falando. Você lembra que eu falei com você que lá no PDV, né, lá no ponto de venda, que a pessoa está lá vendendo o produto, está lá E muitas vezes o produto está no depósito e não está na de venda. Existe um relatório da CIA, que eu gosto muito, que é o relatório de formação de preço. Ele dá esse norte para a gente. Tá? E lá também você vê esses erros do quê? Do lançamento. Se a pessoa aqui que lançou, mas lançou no fator de conversão errado, na hora de formação de preço, ou de você fazer aquela conferência, você vai ver que existe produtos com entrada errada. Por quê? O valor vai dar muito alto e aí você pode controlar. Olá, beleza, então vou lá, todo mundo fala, bom demais, difícil aplicar essas estratégias, né? Não, isso é bom demais de aplicar estratégias. Estratégias, cara, elas são muito simples. Eu costumo dizer que isso é o que hoje nós precisamos praticar. Se você quer ter resultado dentro da sua empresa, tanto no encontro passado como nesse encontro, são práticas que você precisa ter mesmo. Tem que ser obediente, tem que ser um cara que realmente tenha disciplina. Por isso que você precisa ter bons profissionais ao seu lado. Nunca tenha mais ou menos. Mais ou menos é uma medida que não existe. Tenha profissionais que realmente remetam resultado para você, que tragam para você conteúdos, certo? Que estão buscando informação. Muitas vezes eu vejo dentro das lojas chegarem revistas, né? E as pessoas nem abrem as revistas. Não leem as revistas. Chega a revista da Gonda, Superipe,
né? Várias outras aí, e não leem. Ou seja, começa a trabalhar isso com a sua equipe, começa a formar a equipe. Nós queremos, dentro do varejo, todos vocês aí, seja você dono de farmácias, dono de agropecuário, qualquer tipo de loja, dono de supermercado, de mercearia, açougue, não importa. Nós queremos bons profissionais, mas não queremos formar esses bons profissionais, não tem jeito. E hoje, nesse modelo que nós estamos fazendo aqui, foi enviado vários convites para várias pessoas. Nós estamos aqui com mais de 20 pessoas na sala, mas foram muito mais pessoas convidadas, e eu não faço só isso aqui, e isso aqui é um investimento que a Criare está fazendo para vocês, me pagando para que eu esteja aqui falando para vocês, é um investimento que ela está fazendo porque ela acredita em cada um de vocês, e mesmo assim, às vezes, as pessoas não acham tempo para formar a sua equipe. Tem que formar a sua equipe, né? Esse investimento vale. Se você quer ter acesso a mais informações, por exemplo, a consultoria, que tem alguns clientes meus que estão até aí, né? Estão na sala também. Se você quer ter informações para consultoria, mais detalhes, eu vou deixar aqui meu telefone, tá? É 35 DDD, nós estamos no Sino de Minas, 99115 0131. 35 9115 0131. Não sei se está dando para ler aí, tá? Mas é imprescindível a gente fazer isso mesmo. É isso aí, Jorge Valença, muito obrigado, valeu, as dúvidas foram tiradas. A Nancy falou, às vezes quem tem que comprar a ideia nas normas é o proprietário, pois no início tudo é difícil, mas é verdade. Nancy, às vezes quando eu estou dando um treinamento, assim, né, quando nós estávamos ali fora da pandemia, tinha muitas palestras e os proprietários estavam lá, algumas vezes foram me perguntar isso. Qual é o seu maior desafio na consultoria? E eu falo, o proprietário. Porque ele precisa mudar e eu não tenho como mudar muito ele. Eu tenho que mudar o conceito. Se ele mudar, toda a turma vai mudar. Pode ter certeza que a turma vai mudar. Muitas vezes nós precisamos entender as razões dos nossos resultados, como funciona, o que a gente precisa fazer e está atrelado à nossa equipe, tá bom? Então, você está correta com relação a isso e a gente precisa levar conhecimento. É isso aí. Pegar esse vídeo agora aqui e levar para todas as pessoas. Pode ser que não veja. Então, vamos fazer um áudio dele, tá bem? Depois eu vou disponibilizar áudio desses vídeos, porque às vezes o cara vai na viagem, ele escuta, né? E ele tenha mais acesso à informação. O Jorge falou, aposte nos seus colaboradores, investe em treinamento. Né? A Nancy, pouco tempo, né, Nancy? Nossa Senhora, que bom que você gostou. Beleza. Salles, muito obrigado pela presença, Fabiano aí. Aos demais, né? São várias pessoas que estão na sala aí. Antes, eu quero falar com vocês aqui, ó, do meu livro, Crise para Alguns, Solução para Outros, tá? Esse livro tá aqui, ó, são 205 páginas. Nós reunimos 22 profissionais para escrever esse livro, para falar para você. Então, ele está lá no site da evarejo.com, só você ir lá, /loja, e você adquira lá esse livro por um preço simbólico, é simbólico. Agora, nesse exato momento, ele é simbólico. Então, não sei qual momento você está vendo esse vídeo, mas nesse exato momento agora, desse ano, durante essa pandemia, nós estamos fazendo um preço simbólico para você poder usufruir das informações que estão aqui. E lá também, no Hotmart, tem várias informações lá de e-books, cursos, né, que a gente está ministrando aí. E tem esse CONASUPER, o Congresso Nacional que nós fizemos para o supermercadista em 2019. Está lá todas as palestras, super atualizadas as palestras, não acho que ela está desatualizada, tem muita informação boa lá. Tem pessoas falando de estoque, tem pessoas falando de equipamento, tem pessoas falando sobre sistema, tem pessoas falando sobre sucessão familiar, advogado falando sobre sucessão familiar, tem pessoas falando de relatórios, frente de loja, perdas, uma série de informações lá que vale a pena vocês acessarem lá e adquirir. Se você precisar, 35 991 15 0131, entre em contato comigo que eu mando para você. Tá barato demais para você ter acesso a essas várias palestras e muito conteúdo para você levar para a sua turma aí, tá bom? Muito obrigado, acho que o nosso tempo está aí. Eu quero saber, o Wagner vai querer falar hoje, Wagner? Vai querer falar hoje, Wagner? Deixa eu ver se ele vai escrever aqui, se o Wagner vai falar, o que vai acontecer, se vai ter agradecimento. Primeiro, eu tenho que agradecer aí, né, a todos vocês que estão aí. Vai deixar para a próxima. Beleza.
Mais uma vez, gratidão a todos vocês. Acesse o nosso site evarejo.com, entra lá no nosso canal do YouTube, Ederson Varejo, tá? Ou nas redes sociais, Ederson Varejo, pode procurar lá que tem muita informação boa. Deus abençoe cada um de vocês. E não esqueça, semana que vem, se quiserem estar com a gente, tem que entrar no link, tá? Novamente se cadastrar. Forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Até mais, gente.